Porque, Luísa Martins, olha, o Theo, ele pontuou, né, todos os argumentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E eu acho interessante porque o primeiro que fala, esse convite não é oficial. Olha, dá uma desdenhada desse convite. Assim, eu achei que politicamente, desde quando ele pediu, e tá no seu papel de pedir, claro, né, como justiça, pedir os documentos oficiais, quando ele questiona, olha, cadê o documento oficial? É um e-mail, né? E daí eles tiveram que responder, não, mas olha, é do gabinete dele. Criou um burburinho, não sei se essa foi a intenção ou não, mas o fato é, o efeito acabou criando um burburinho de dúvida, se talvez, olha, que foi convidado pelo presidente. Não, olha, um baile hispânico, foi, não foi, ficou uma dúvida. E no fim das contas, o efeito político, a esquerda, no caso, aproveitou para fazer troça desse tema, né, Luísa? Minha pergunta é, e se tivesse o convite formal, ainda assim, isso mudaria alguma coisa, Luísa Martins? Débora, a minha avaliação é que não mudaria. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela deixa claro até que ela vai além da questão do convite ser oficial ou não. O ponto principal, os pontos principais, como disse o Theo, recaem basicamente sobre essa questão do risco de fuga diante do fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi, inclusive, formalmente indiciado pela Polícia Federal por participação naquela trama golpista que buscava perpetuar Bolsonaro no poder e um plano bastante grave aí, com planejamento de assassinato, inclusive, de autoridades como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. O que acontece, Débora? A gente vinha falando isso aqui desde que esse assunto do passaporte voltou à tona. Em outubro do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou um pedido semelhante. Não tinha esse contexto da posse do Trump na ocasião, mas havia um pedido para que o passaporte fosse devolvido, porque, segundo a defesa, não havia mais risco de o presidente deixar o país, ele estava colaborando com as investigações, então houve ali um pedido da defesa para que o passaporte fosse recuperado. Na ocasião, em outubro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido, isso foi referendado pela primeira turma no julgamento, dizendo que ainda havia um risco bastante significativo de que Bolsonaro pudesse sair do país para fugir da justiça brasileira, né? Fugir da aplicação da lei brasileira, nesse caso, da trama golpista. E hoje, nessa decisão que o ministro Alexandre de Moraes divulgou no início da tarde, o ministro Alexandre fala, olha, nada mudou de outubro para cá em relação a esse cenário. O risco de fuga permanece e não só isso. Como o Bolsonaro já foi indiciado desde outubro, no julgamento de outubro ainda não havia tido aquele relatório da Polícia Federal, esse indiciamento que sobreveio depois, ele inclusive agrava esse risco de fuga. Então, mesmo que tivesse havido um convite oficial que colocasse ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como um convidado formal do presidente Donald Trump, presidente americano Donald Trump, essa questão do risco de fuga, pelo que eu entendi da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda assim seria decisiva para que ele negasse a devolução desse passaporte. E não só a fuga dele próprio, né, Débora? E o Theo disse isso muito bem. A decisão fala e cita diversos episódios em que Bolsonaro, inclusive, defendeu que outros condenados, especialmente condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, buscassem asilo fora do país, fugissem do território nacional para que não pudessem ser responsabilizados pela justiça brasileira. E esse incentivo, digamos assim, também foi considerado pelo ministro Alexandre de Moraes como um fator que impediria o ex-presidente de ter o seu passaporte de volta e então viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar que ele quisesse.